Salve galera, tudo bom? De praxe, né? Mano Cal aqui mais uma vez, fazendo o nosso vídeo de fechamento semanal. E vamos falar aí do SPX, né? Do Bitcoin e do DXY. O DXY e o Bitcoin não se movimentaram muito essa semana, né? Mas o SPX está bem interessante. Recapitulando, né, a análise da semana passada, falando do semanal, eu falei sobre a dificuldade que o preço estava de superar a média de 20 semanas, né? Toda vez que superava, acabava voltando para baixo com uma forte pressão vendedora. E que dessa vez, né, como o mercado já vem fazendo isso, a gente podia esperar mais uma vez que ele continuasse fazendo isso, né? A inércia do mercado. Então, essa semana de agora ele tentou ir além, né? Eu disse que a gente podia esperar preços. Não sei se falei na análise em vídeo, se foi na newsletter. A gente podia esperar preços ainda que levemente mais altos por conta da pressão compradora dessa barra aqui. Então, o preço chegou, né, a fazer preços mais altos essa semana, indo acima da máxima da semana passada, mas acabou recuando e fechou um doji. Eu falei também que o que poderia acontecer é que o preço ativasse, formasse uma L3, né? Uma terceira tentativa de venda aí dentro dessa tendência, o que é uma wedge num tempo gráfico menor. Então essa foi a. Opa, pera, não, aqui. Aqui, sim, aqui foi o início da correção. Essa barra aqui foi a L1, né? A primeira tentativa de retomada. Falhou. Essa aqui foi a L2 e falhou com essa barra indo acima da máxima dela. Quem não estiver entendendo, volta aí uns. Acho que no vídeo da semana passada ou retrasada que eu falei sobre isso. E agora deixou essa barra de sinal para uma possível L3, uma terceira tentativa de retomada aqui da tendência. E L3 geralmente funciona bem, né? Porém, essa barra aqui de sinal, ela não deixou uma barra de sinal muito boa. Foi um doji com sombras acima e abaixo. Então, sombras costumam servir como suporte ou resistências nos tempos gráficos inferiores. Mas se caso ativar a venda de L3 indo abaixo dessa barra, com uma boa barra de continuação de venda, fechando abaixo da mínima dessa última barra aqui na semana que vem, aí aumenta as chances da L3 funcionar. Eu deixei a média móvel de 200 períodos exponencial aqui no gráfico. Mudei a cor dela aqui, né? No início do vídeo estava vermelha. Mudei para branca para não fazer uma distinção. Então no semanal segurou bem, né? E sempre que perde essa média aqui de 200 no semanal, é um sinal muito ruim para a tendência do SPX no geral, né? Para os preços aí do SPX. Então, voltando aqui no diário, eu já estou falando bastante tempo desse canal de alta e sobre a terceira perna dentro desse canal, que seria essa perna aqui agora. A primeira foi essa, a segunda é essa aqui. Essa aqui é agora a terceira. E a terceira ela costuma ser a mais climática aí entre as três pernas. E costuma que por isso, né, por ser mais climática, costuma enganar mais as pessoas. A gente olhar no detalhe, né, essa segunda perna ela foi dividida aqui em três pernas, né, com bastante barras de baixa entre dentro dessa perna, né, dessa perna maior. E já nessa terceira perna, a gente teve uma primeira puxada aqui e uma segunda puxada bem forte nessa barra aqui, que foi um clímax de compra, né? E agora esse clímax foi interrompido por esses dois dias, formou um padrão de para venda
que a gente chama de IOI, que é I, né, do inglês de interna, essa barra interna, ou de outside, I de I, né, inside, ou de outside, foi essa barra aqui, e de novo de inside, né, barra interna, foi essa outra barra aqui. Quem quiser mais detalhes sobre esse padrão, né, entra lá no nosso Discord, na seção de Price Action, eu expliquei bem como que funciona. E ativou a venda desse padrão indo abaixo dessa inside bar aqui, né? Então, o stop fica aqui em cima, o padrão. Eu fiz essa venda e ainda tô aí no trade, né? Essa barra aqui que ativou a venda não foi uma boa barra de continuidade para os vendidos. Fechou com... Ô, cacete. Fechou com uma sombra relevante abaixo, né? E ativou um sinal de venda quando a barra de sexta foi acima da barra de quinta. Aqui. Porém, não teve, assim como essa não foi uma boa follow-through, né? Uma boa barra de continuidade para os vendidos, essa também não foi uma boa barra de continuidade para os compradores. Fechou um doji com sombras acima. Acho que não é isso que eles queriam ver, né? O location, né, o local dos preços favorecem uma venda por todo o contexto que eu já expliquei nas análises anteriormente. Então, mas o que falta agora, né, cacete, os beers, os vendidos estão decepcionados com a barra de continuidade deles, e os comprados também estão decepcionados com essa barra de continuidade deles aqui, né? O que um dos lados esperam, por exemplo, os vendidos, eles esperam uma barra boa de baixa e faça os comprados recuarem e acabarem estopando, né? E movendo os preços mais para baixo. Pode ser que eles veem essa falta de continuidade aqui pelo lado dos bulls como uma fraqueza e aproveitem para vender mais, né? E tentar jogar o preço mais para baixo. Ou, né, pode ser que aconteça o contrário também. Os bulls conseguirem uma barra de forte de alta, e aí sim dê continuidade, e aí vem a estopar aqui os vendidos nessa região, ou mais nessa região aqui de cima. A média de 200 segurou bastante, é uma boa referência para os preços, já segurou aqui. Em uma tendência de alta, a média de 200 sempre serve como um bom suporte, e em tendência de baixa ela serve como resistência. Então foi só ver como os preços chegaram perto aqui dela, né? Tocou nela e entrou venda. Então um ótimo contexto aí para os vendedores. Também bateu na região de suporte, de resistência, de 2/3 de correção, que a gente já vinha falando, né? Uma correção entre 50% e 2/3. E, e o gap, né, do spot que a gente estava falando ficou aberto ali. Tem um gap do spot aqui embaixo também. Caso o preço venha para baixo, pode ser um, um bom alvo, né, para realizar lucro. E é isso, né? Vamos ver aí como vai ser no início da semana que vem. Eu espero que tenha boas continuidades na venda, já que eu estou posicionado, né? Caso venha me estopar aqui, é provável que eu busque vendas mais acima, né? Ainda tem esse magneto aqui importante que é o gap. Pode ser que o mercado vá lá, busque ele, né? Mas eu espero, creio que não, né? Creio que semana que vem possa abrir aí caindo, né? É porque eu tô vendido. Bom, o DXY aí no semanal deixou uma barra de reversão. E a primeira barra de gap, né? Que a gente fala de média móvel, desde que começou a tendência lá atrás. Então perceba que daqui para trás até aqui em cima, nessa região, não chegou a deixar uma barra totalmente abaixo da média móvel. Não tocasse a média, nem chegou a fechar abaixo, né, da média, há bastante tempo, né? Mas essa barra é uma barra de gap de média móvel que a gente fala, porque ela ficou toda inteira abaixo da média móvel de 20 períodos, né?
e deixou uma barra de sinal para compra. Geralmente isso, o Walbrooks fala que é um setup para teste do topo, mas pela força de venda eu acredito que demore um pouco mais para testar o topo ali. Mas um repique um repique aqui agora é provável, né? Pode ser provável. Os compradores eles querem uma bandeira de alta em forma de fundo duplo entre esses dois fundos, né? Eu ainda acredito que possa vir fazer um repique, né? Depois testar esse fundo aqui de novo. E aí sim fazer uma bandeira de alta em forma de fundo duplo para testar preços mais acima. É, é o que eu esperaria aí nesse momento, né? Mas vamos ver, pode ser que a Ative Venda aí venha fechar esse gap de barra que está aberto, né? Até essa região aqui, entre a mínima dessa barra e a máxima dessa. Tem um espaço vazio aqui, né? E isso o mercado costuma fechar, somente porque o mercado costuma buscar esses alvos aí, né? E quando eles ficam abertos é porque a tendência é forte, como nesse caso aqui. Como pelo contexto de baixa, pelo contexto, né, a alta foi bem forte desde aqui de baixo. Eu acho que os Bulls vão buscar aí fechar, vão conseguir fechar esse gap aqui. Mas eu não sei se vai ser logo no repique de cara, né? Ou se vai enrolar aí um tempo, né? Mas eu acredito que o mercado vai ficar num range mais lateral, uma correção mais lateral aí por um tempo, antes de formar uma consolidação, né? Então, o ideal agora é você identificar, né, os limites dessa lateralidade para você comprar baixo e vender alto, né? É o que a gente já falou aí sobre lateralidades. Anteriormente, você compra baixo, vende alto, vende no meio da lateralidade. Mas você tem que saber identificar os limites dessa lateralidade. No diário aqui, os preços encostaram na média de 200 e entrou compra, né? Eu acredito que possa fazer um repique agora, um TBTL, uma correção TBTL, 10 barras e duas pernas de correção, para depois vir testar aqui de novo, ou testar média móvel. O que eu falei em outras análises sobre clímax, falei de clímax no SPX, no Bitcoin, sobre clímax em sequência, na mesma perna. Então, aqui foi o primeiro clímax, né? Quem viu as aulas passadas aí vai lembrar do que eu estou falando. Aqui foi o segundo clímax, que já sugere uma correção mais lateral. E dificilmente, né, ocorre um terceiro clímax antes dessa correção lateral acontecer. Aqui foi a tentativa do terceiro clímax e não aconteceu. Então, quando vocês verem, né, verem essas sequências de clímax assim, esperem por uma correção mais complexa aí, do tipo TBTL, tem bars, two legs, né, tem 10 barras, mais ou menos 10 barras e duas pernas de correção. E que costuma ir até a média móvel de 20. Então é o que eu espero aí para o mercado. Caso forme essa correção, TBTL, depois venha testar essa parte aqui, forme um fundo duplo com esse último fundo e volte a subir, ou venha testar aqui, como eu falei, né? Essa região forme um fundo duplo com esse aqui, né? Uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, e aí possa testar preços mais altos. Esse é o cenário que eu esperaria para uma compra no DXY. E no Bitcoin, eu já tinha falado meu racional completo na análise passada, falei sobre o mensal. Então, quem quiser entender o que eu disse e entender o contexto do mensal, confere lá a última análise, junto com a análise completa, né, o racional completo. E aqui eu vou só dar uma atualizada, né? Eu disse que achava difícil que os preços acelerassem para baixo dessa wedge aqui. Eu acho que era o menos improvável a fazer, e até agora teve o semanal ainda não fechou, mas teve uma barra por enquanto, uma barra de pausa, né? Uma inside bar. Eu acho que os compradores, né? Tanto os compradores como os vendedores, eles estão aí apreensivos, esperando o que vai acontecer no desenrolar aí da FTX.
Mas se o mercado começar a identificar que não tem mais uma pressão vendedora, nessa região de preço, compradores podem entrar aí com um pouco de mais, com um pouco mais de força para buscar preços mais acima, talvez essa média de 200 no semanal, que é uma forte resistência, e aí formar uma consolidação aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer sem fazer muito exercício de futurologia. Eu analisei aqui o SPX, o DXY e o Bitcoin. E se você quiser que eu analise algum ativo durante a semana ou na próxima análise de final de semana, comente aí no vídeo algum ativo que seja relacionado aí ao mercado internacional, é, ou ao mercado cripto, né? Que você quer que eu faça uma análise aqui. E comente aí também, né? Se você gostou dessa análise, se você acompanhou, está acompanhando o racional desde a análise passada. E deixa aí o like aí para fortalecer o nosso canal, indiquei para os amigos. O Bitcoin não tem muito para a gente falar, eu já falei mais na análise passada. Então, para esse final de semana, eu acho que é isso, né? O que mais está interessante de acompanhar aí é o SPX. Vamos ver como que abre aí na semana que vem. E não deixe de acompanhar a nossa newsletter também, que vai ter um price action explicado, vai ter uns racionais macros bem interessantes para a gente poder acompanhar. Então é isso. Valeu, até mais.